Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do Telefonemas. Telefonemas é esse podcast onde eu sempre ligo pra alguém pra bater um papo, fazer uma entrevista, e hoje eu ligo para o Felipe Nel. Felipe é cantor, produtor, um músico de primeira. Ele toca teclado, baixo, bateria, guitarra, violão, tá no ramo aí desde criança, já tem uma carreira solo com alguns álbuns e singles lançados. Ele também faz parte do grupo 5 para 1 e já produziu diversos nomes, entre eles Mano Brown, Livinho, Rico da Laçã. Além disso, ele também tem um programa de rádio, o Bug em Brasa, lá na Rádio Brasil Atual. E atualmente, até onde eu me lembro, é que ele tá acompanhando o Mano Brown nesses shows solos atuais dele aí, nessa big band que o Brown formou para apresentar o Bug Nipe, seu primeiro disco solo. Eu chamei o Felipe aqui justamente para contar toda essa história dele de vida, essa história ligada com a música desde muito cedo, uma história muito bonita, muito rica, e também para falar do último lançamento, do lançamento mais recente dele, que é a faixa iFood, que saiu esses dias aí, certo? Papo muito interessante. Como sempre, eu peço que vocês compartilhem o Telefonemas, a gente sempre conta com o seu compartilhamento, e também fica aí o espaço para você entrar em contato com a gente, conversar com a gente. Basta escrever na hashtag Telefonemas no Twitter ou mandar e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. E é só escrever que no fim do programa eu sempre vou ler a sua mensagem por aqui, certo? Então escreve aí e na próxima edição você participa aqui no ar com a gente, certinho? Não tem segredo. Inclusive hoje tem, pós-entrevista tem eu vou ler umas mensagens que chegaram sobre a última edição com o Fiote, beleza? Então é isso aí, mais um Telefonemas e com vocês, Felipe Nel. Como você se apresenta para as pessoas? Bom, o Felipe Nel, eu costumo dizer o seguinte, Felipe Nel é um cara que faz muitas coisas, ao mesmo tempo é um cara muito simples e eu costumo me apresentar, começar por aí. Eu sou um cara que é músico, produtor e minha vida, tudo na minha vida gira em torno disso, gira em torno da música e do caminho que eu fui trilhando através dela. E aí as outras coisas vieram como consequência de tudo isso. Entendi. Quando você fala de músico, você vem de uma família de músicos, né? Como que era a sua família? Que história é essa? A minha família, ela vem de músico por conta do meu avô, que meu avô ele era músico profissional e tocou durante muitos anos em big bands, tipo, com o Reinaldo Raiol, tipo, vários músicos da época, que era bem aquela época do... Meu avô contava que funcionava assim, tipo, ele pegava e se cadastrava como se fosse na ordem dos músicos, aí os caras chamavam todo dia, falavam, hoje tem um trampo, ele nem sabia com quem que ia tocar, aí ele colava lá com o instrumento, então os caras tudo tinha que ler partitura, e chegava na hora, você lia a partitura e saía tocando, então ele pegou muito essa fase, e, mano, a história do meu avô é bem louca, que ele foi pra Segunda Guerra Mundial, tipo, mano, uma pá de coisa, e meu avô é a pessoa que mais me influenciou na música, porque ele tinha esse lance muito forte por ser músico, mas ele tinha um lance também comigo, assim, mano, desde pequeno ele falava, mano, meu neto vai tocar, então ele sempre foi de deixar instrumento musical aqui em casa, aí minha mãe canta também, meu pai toca violão, então tipo, toda a minha família tem essa ligação muito forte com a música. Com a música, entendi, seu avô meio que te planejou, meu neto vai por esse caminho. Mano, ele meio que já, tipo, tinha esse palpite, assim, puta, eu acho que meu neto vai tocar, e é engraçado que ele não ficou vivo pra ver eu tocando vários instrumentos, produzindo, mas na verdade foi o fato dele ter deixado aqui, por exemplo, um teclado, sem ele, meu avô nunca tocou teclado, nem meu pai, nem ninguém, mas o fato dele ter deixado aqui, ter pensado, puta, um dia meu neto vai tocar, foi exatamente o instrumento que eu escolhi, assim, apesar de tocar outros instrumentos, o teclado hoje em dia é o instrumento que eu mais estudo, que eu mais tenho familiaridade também. Quando você era criança, assim, qual que era a sua meta? Era aprender a tocar? Você já pensava em fazer carreira? Como você se localizava? Então, eu comecei a tocar, a começar a tentar tocar, fazer os primeiros acordes com mais ou menos 5 para 6 anos de idade. Eu ficava vendo meu pai tocar violão, eu ficava tentando tocar no violão, só que eu não conseguia. Aí teve um dia que o meu tio-avô, que era irmão do meu avô, ele chegou aqui, ele me viu, ele viu essa cena de eu tentando tocar, ele falou, mano, mas esse violão não dá. Aí uma outra mão que ele coloquei, depois de um tempo, ele chegou com um cavaquinho na mão. E o cavaquinho já era a medida certinha. Só que até então, eu ficava brisando nas músicas de igreja, que meus pais, eles são evangélicos, então a igreja foi também uma escola muito forte desse negócio de música, porque lá sempre tinha um instrumento jogado, mas a gente vai chegar nessa parte aí. Mas aí eu comecei com cavaco.
Cavaco foi o primeiro instrumento que eu consegui tocar mais ou menos com 6 anos de idade. Aí com mais ou menos 8 para 9 anos, a gente montou um grupo com os meus primos, que era um grupo de samba, que chamava Juventude Consciente. E aí a gente na época ganhou até prêmio, foi na Câmara Municipal, porque a gente, apesar de ser muito novo, com 9, 10 anos, a gente tocava já só partido alto, e uns sambas tipo que, mano, que era muito, muito, muito elevado pra nossa idade. Os caras ficavam meio impressionados. E nessa época... Eram os moleque velho. Os nego velho mesmo. E nessa época, uma coisa que impressionava os caras é que eu já tocava o brasileirinho inteiro e eu costumava tocar, colocava o cavaco na cabeça, assim. Aí ficava tocando sem olhar. Isso com 8 anos de idade eu já tinha essa brisa. Você praticava quantas horas por dia pra chegar nesse nível com 8 anos? Você ficava tocando eu sempre estudei muito, assim. Meu avô falava isso, meu pai falava isso. Meu avô costumava falar o seguinte: você casa com instrumento. Esses dias eu até tava brincando aqui. Acordei do lado da guitarra, assim, na cama. Falei, mano, eu casei mesmo com os meus instrumentos. Porque, tipo, levou assim, até pra cama, mano, já era. Levei pra cama. E, tipo assim, estudo mesmo. Dessa época do cavaco, eu tinha mais tempo livre. Então eu estudava mais ainda. Mas hoje em dia eu tento estudar, no mínimo, 4 horas por dia, revezando com vários instrumentos. Que eu tento estudar um pouco de guitarra, um pouco de teclado e um pouco de baixo todo dia, pra não perder a mão. Porque se eu paro de tocar, acaba perdendo. Agora você mencionou uma coisa que eu não tô sabendo. Qual que é essa parte da igreja que você falou que ia contar depois? Qual que é a sua relação com isso, com a igreja? Então, a minha relação com a igreja foi da onde veio essa questão de ser muito instrumentista. O que acontecia muito? Tipo, eu comecei a colar na igreja com a minha mãe, e aí a gente começou eu comecei a me envolver em atividades musicais, né? Aos poucos, assim. E o que acontecia muito é que, tipo, às vezes, mano, tipo, faltava um batera. E aí, tipo, eu comecei a ter essa familiaridade de ter facilidade de aprender um pouquinho de cada instrumento. Pra se virar. Pra me virar. Tudo começou assim. Eu comecei nessa ideia de tentar tapar o buraco. Então, eu tapava o buraco de um batera, de um baixista. E meu instrumento sempre era mais de corda nessa época. Por causa do cavaco, a minha sequência foi pro violão e pra guitarra. Porque mesmo no cavaco, antes de eu aprender samba, eu comecei tocando no James Brown no cavaco. Eu ficava tentando tirar uns grooves. E aí, depois que eu fui conhecer o samba, eu fui conhecer outras coisas. Então, na igreja, eu já tinha essa questão de tocar vários instrumentos por causa disso. Depois que eu fui realmente estudar e falar, mano, eu vou sair da mediocridade e vou me aprofundar em cada instrumento. E aí, dessa fase de músico ali trabalhando na igreja e tal, quando que você foi migrar pra produção e até pra sua carreira solo? Ou primeiro veio o complemento de estudo mesmo? Porque você fez faculdade, né? Então, na verdade, eu sempre fui muito precoce. Então, eu tô agora com 29 anos, mas eu tenho já 15 anos só de caminhada de música ativo. Tá velho já. Desde o primeiro disco gravado, assim, tipo, já produzido. Sim, então, tipo, quando eu comecei a trabalhar com produção, eu era muito novo. Porque a questão, foi bem assim, eu lembro que eu estudava ainda na época, e era começo do ensino fundamental, que eu lembro que era 5ª série, que era Fundamental 2, né? 5ª série, mais ou menos. Isso. E aí eu lembro que foi a fase que eu já comecei esse negócio de faltar muito na escola, que fazia trabalho. Eu já comecei com esse rolê aí. E aí, por quê? Eu lembro que eu ia muito pro estúdio, que era os estúdios da Trama, com o Silveira. Silveira foi meu padrinho na música, e nessa época o Silveira já era produtor musical na Trama, já trabalhava com Ed Mota, com Patrícia Marques. E nessa época ele começou a me levar pra Trama. Tudo começou. Como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu na igreja, porque ele frequentava na época essa mesma igreja, e ele era amigo dos meus pais, e o que chamava muita atenção nele, em vários músicos que eram da igreja também, que já tocavam com outras bandas, porque essa igreja que eu frequentei, ela foi um celeiro muito grande de músicos que tocaram, por exemplo, com Claudio Zoli, com Marques de Castro, com Ed Mota, e eu posso dizer que eu convivi com todos esses músicos eu cresci com esses músicos, tá ligado? Então, isso me influenciou muito também. Então, o Silveira começou a me levar pra Trama, porque ele via em mim, ele já falava, mano, esse moleque, ele é músico, e... Vamos pôr ele no rolê. Vamos pôr ele no rolê. E aí, o que aconteceu? Ele ouviu uma música minha e ele quis gravar pro disco dele. Tudo começou por causa disso. Aí eu comecei a ir pra Trama todo dia. Aí eu fiquei convivendo naquele ambiente muito novo, né? Tipo, trombando Ed Mota, trombando a Patrícia Marques, que um tempinho depois eu fui produzir o disco dela de 30 anos de carreira, que tem participação do Seu Jorge. Então, tipo assim, tudo começou ali na Trama. Eu costumo brincar que, tipo assim, eu tinha uma mentalidade como
como... A minha mentalidade funcionava como criança ainda, antes de eu começar a ir pro estúdio da Trama. Depois daquele 1 ano convivendo no estúdio, eu já produzia que nem gente grande, assim. Tipo, já sabia o que era mixagem, já sabia o que era os conceitos de uma gravação, de arranjo, o que precisava ter numa música. E depois desse tempo, eu já comecei a trabalhar muito com rap. Então eu já comecei a produzir, tipo, artista de rap do meu bairro. Depois já comecei a trabalhar com artistas que já eram de outra geração, e aí depois daquele tempo nunca mais parei já. Nessa mesma época, por exemplo, eu trabalhei com Ed Rock, que eu era muito novo, através do Silveira a gente gravou uma música com Ed Rock. Sim, e aí caramba. desde lá eu já nunca mais parei. Então esse negócio de trabalhar com produção me fez ter muito, por exemplo, eu produzi uma faixa no disco do Kamal, Num do Corduco, que tá completando agora 10 anos de Num do Corduco, de história. Então, apesar de muito novo, eu faço parte de muitos discos do rap que já são considerados clássicos. Claro. Porque eu tô tentando fazer as contas aqui. Se você tem 29 agora, quando você lançou seu primeiro disco, você tinha o quê? 20? Mais ou menos isso. Então, quando você trabalhou na Trama ali perto dos caras, você tinha 11, 15, até 15 por aí, é isso? Mais ou menos isso, eu tinha 13, 14 anos. O áudio que eu tenho, assim, quando eu começo a buscar a primeira música gravada e cantada, é num grupo que se chama Blackness Boys. Que isso aí é antes ainda. Isso aí eu tinha uns 12 anos de idade, com certeza. Minha voz até é de criança. Parece até Jackson 5 a gravação. que é só um grupo de moleque, já é um grupo de R&B, já. A música já é um R&B. E aí, tipo, mano, é muito disco. Se a gente for começar a lembrar desde aquela época até hoje. São muitos discos, muitas produções. E muitos gêneros, né? Sim, muitos gêneros também. Porque eu trabalhei principalmente com rap, mas trabalhei também com MPB, com Black Music em geral também, muitos artistas. É legal, porque, assim, eu tava pensando, quando eu comecei a pesquisar a sua carreira, aí eu falei, pô, o Felipe fez o disco do Dalassan, que eu acho que é um disco que mostra, assim, talvez quem quiser conhecer, mostra muito, assim, além do seu trabalho solo, né? Mas sim, na produção você já nota essa característica de muitos estilos, muita coisa. Sim. Mas eu queria que você falasse, e da parte de estúdio? Você teve essa vivência de estúdio, mas quando você foi pra academia estudar? Você fez, como que chama o curso? É uma coisa do Tom Jobim? Eu não gravei bem o nome. Tom Jobim, então, nesse meio tempo, eu acho que foi mais ou menos, eu lembro que quando eu entrei na Tom Jobim, eu já tava mais ou menos 8ª série pro primeiro colegial. Mas eu tava estudando ainda, na escola, que foi tudo precoce. Eu lembro que eu era um dos mais novos Você era o moleque da sala. Na faculdade de música, porque, tipo assim, eu entrei na faculdade de música, eu não tinha nem terminado a escola, mas eu já podia estudar, né? Música. E eu estudei canto popular, na verdade eu não estudei nada relacionado à produção. Entendi. Só que na matéria de canto popular, até uma coisa que foi bem engraçada, o primeiro ano que eu entrei no curso, eu estudei 2 anos e perdi esses 2 anos praticamente. Por quê? Por causa dessa história que eu vou contar. Eu tinha dentro da minha grade de matérias, eu tinha uma prática vocal, que era parte do primeiro ano. Só que eu acabei caindo na sala errada dessa prática, e ao invés de eu fazer a prática vocal que eu tinha que fazer, eu fui pra prática de banda. E aí que eu lembro que começava às 6 horas da tarde e a prática de banda já era tipo assim, era a coisa do último ano, eu só fui descobrir isso aí depois. E aí qual que era a brisa da prática de banda? Tinha uma banda e precisava de um cantor, aí eu entrei nessa banda de cantor. Aí acabava esse horário que era das 6 às 7, entrava uma outra prática que era das 8, precisava de pianista. E aí eu comecei a tocar piano nessa prática. E aí e tudo autodidata, os caras botavam as partituras na minha frente, eu nem sabia ler partitura. Tava aprendendo nessa época, eu saía tocando de ouvido. E, mano, aí nisso, eu fiquei 1 ano, toquei nessa prática, aí minha professora falou, mano, eu vou fazer um esquema, porque você não pode perder esses 2 anos. Aí eu tive que fazer o teste de novo e a seleção, mano, eram tipo assim, milhares e milhares de pessoas de São Paulo, tinha gente que via do interior, porque era muito disputado mesmo na época pra estudar na Tom Jobim. Aí eu fiz o teste de novo, passei de novo e consegui chegar até o final do curso. Mas eu fiz canto popular, que é um curso que aborda bastante coisa sobre música popular brasileira, bossa nova. Sim. São coisas que é uma bagagem que eu nem mostro tanto no meu trampo, mas que eu tenho também de música brasileira também. Entendi. E aí em 2009 você lança seu primeiro disco solo. Sim. Essa época foi uma época que eu tava com uma visão muito ampla, que eu tava trabalhando já com Slim Rimografia, a gente tava rodando o Brasil inteiro, e 2009 foi o ano que a gente foi tocar no Midem, e lá em Cannes, na França, e a gente ficou durante esse ano fazendo
fazendo uma pequena tour na Europa em alguns lugares, e a gente foi pra Itália, onde a gente gravou algumas coisas do disco do Slim, que é o... Puta, agora me fugiu o nome do disco, mas é o disco que é Thiago Beats e Slim Rimografia, que a gente produziu junto, e parte desse meu disco, como Chuva, Vento, Brisa, eu comecei a gravar na Europa também. Então foi uma fase que abriu muito minha mente, que a gente foi pro Midem, que é uma feira de música, mano, que tinha gente do mundo inteiro, gravadoras. Eu lembro que na época eu tinha um Discmanzinho, eu ficava colocando só o fonezinho no ouvido dos gringos, e os gringos escutavam e já falavam, mano, dope, não sei o quê. E foi quando eu abri minha mente pra esse negócio de Neo Soul, que era uma coisa nova aqui no Brasil ainda. Eu fiz o meu primeiro disco, que foi o EP Broadcast, que era uma sobra do disco que veio depois, que é o Neo Sou Eu. Que, na verdade, eu chamei de EP, mas na verdade não é um EP, porque é um disco também, o meu primeiro disco, que tem 14 faixas, né? Uhum. Então são 2 discos que eu fiz na mesma época, mais ou menos 2007, 2008 e 2009. Mas então o Neo Soul veio, casa com o seu nome, né? Mas você foi conhecendo lá nesse festival, ou você já tinha uma noção aqui no Brasil desse movimento? Então, eu já tinha uma noção por conta, eu conhecia através do Silveira, na época da Trama, e através da Patrícia Marques também, que na época ela morou muito tempo em Londres, e era muito, muito forte essa cena do Neo Soul em Londres. E aí eu tava muito influenciado por esse som na época. E aí eu fiz esse disco, e foi muito louco, porque esse disco foi o que me fez depois trabalhar com a Patrícia também, que ela escutou esse disco e ela curtiu muito. E aí depois eu tive a oportunidade de produzir o disco dela também, trabalhar no disco dela com o Seu Jorge, com o Edmoto. Foi muito louco também. E agora, Felipe, me conta como que as duas coisas se unem. O seu trabalho com rappers em produção, o 5 pra 1, onde que o 5 pra 1 entra nessa história sua? Mano, o 5 pra 1, tipo assim, Explica o que é o 5 pra 1. 5 pra 1 ele surgiu de uma junção de vários amigos que têm em comum a música. Então, tipo assim, mais ou menos nessa mesma época que a gente tá falando desse disco aí que eu lancei em 2009, que é do Neo Sou Eu conheci o DJ Will, que o DJ Will, mano, já era DJ de miliano em 2008, já tava tocando, na época, se eu não me engano, em 2008 ele tocava com o D2, e, mano, tava a milhão no peão. E eu lembro que eu cheguei numa festa ali na Holy Club, e tava tocando meu som, tava tocando a Quero Te Provar na época, que era uma faixa que tinha acabado de sair nesse disco. Eu falei, mano, sim, quem que já flagrou? E era o Will que tava tocando. Aí ele desceu e falou, mano, minha mina me mostrou esse sonho, e a vibe R&B, mano, Brasil, diferente, mano. Aí a gente virou amigo desde essa época. E aí a gente começou a falar sobre produção. Na época o Will não produzia ainda. Aí eu apresentei pra ele o programa Reason, que é um programa que hoje em dia ele, mano, de chava, produz muito. Então a gente começou a se trombar pra fazer sessões de beat, tá ligado? E eu já era fã do Renan Saman, porque o Renan Saman nessa época, mano, tinha acabado de fazer o hits, por exemplo, como do Emicida do Então Toma. E o Saman também já era meu fã por outras tracks. Só que a gente não se conhecia ainda e ficava naquele negócio, mano, um dia quero trabalhar com esse mano. E eu já trampava com o Di, tipo, de miliano, porque o Di é meu primo, mano. E a gente já tinha outros grupos juntos. E nessa mesma época a gente tava iniciando o projeto de Inel. A gente tinha lançado um single que foi Festa na Casa, que é um single que na época tinha feito um mau barulho na rua também. Aí o Will falou, mano, vamos juntar esse time, vamos fazer um som que vai se chamar Garotas, que eu tô com uma ideia de fazer um EP que chama Cuxe Garotas. Mano, aí tudo começou dessa ideia. A gente se trombou, fez esse som. Desse som, mano, a gente acabou fazendo outros e fazendo muita música, porque imagina quando você une tantas mentes assim, produtivas, né, de produtores musicais. Então, mano, a gente acabou se juntando ali, formando um dream team de produção. Entendi. De música, e estamos aí até hoje fazendo música. A gente agora acaba de completar 5 anos, a gente tá numa pausa, meio que assim, de shows, mas a gente tá preparando um disco de 5 anos que tem participações especiais. Eu já vou revelar aqui, que é do Rael, D2, enfim, outras pessoas que vão estar nesse disco, que vai ser um disco muito especial que marca 5 anos de 5 pra 1. Por enquanto tem um EP, né? Tem 2 EPs? E um disco? Então a gente tem um EP, que é o Cuxe Garotas, e tem um disco já pela Bug Knife, que é o Goodfellas, que a gente lançou, que tem participação do Blue, do Caridi também. Vamos falar então de Bug Knife. Você contou agora como você conheceu o Will e o Renan, e fecharam o grupo ali. E aí sim, a gente traçou esse movimento. Você era um moleque lá da igreja, aí começou a estudar, foi parar no estúdio, do estúdio foi pra faculdade, aí depois começou produzindo, conheceu o pessoal. E como nessa trajetória toda, como vocês foram parar na Bug Knife? Então, é muito louco porque bota alguns anos antes dessa história da Bug Knife e dessa história do 5 pra 1, eu já tava trabalhando em estúdio com o Ice Blue e o Elhão no disco deles. Eu lembro que na época da Sair Pra Gastar, que a Sair Pra Gastar tinha acabado de sair do disco do Sorry Drummer, que é uma música que
tocou muito na noite de São Paulo, toca até hoje, na verdade, que é uma música com participação com Rincon Sapiência, que a gente fez lá atrás, e essa música foi uma música que chamou muito a atenção das pessoas. Eu lembro até hoje, eu tava morando ali na Vila Joniza, mano, e aí eu recebi tava com os parceiros assim na rua, aí recebi uma ligação do Blue, falei, mano, é o Blue mesmo, mano, que fita. Aí era o Não Blue, é trote, mano. não. Não era trote não, ele falou, viado, não sei o que, você tá morando aqui na Zona Sul, pá, não sei o que, não acredito, mano, eu vou passar aí pra te resgatar, que ele já ligava a Joniza, os caras Racionais já tocou na Joniza de Emiliana a vida inteira. Uhum. Aí, dessa época, eu já comecei a colar com os caras do Racionais nessa época. Eu lembro que quando eu comecei a colar no estúdio, mano, já foi mó sintonia. E aí eu fiquei já aquele ano inteiro trabalhando ali com o DJ Cia, com o Elhão, Mano Brown já tava no estúdio também. E nessa época os caras estavam fazendo o Cores e Valores, mano. Então eu acompanhei muita coisa desse disco também. Que foda. E trampando já no disco do Blue e do Elhão, que esse disco nem saiu ainda. Eu já trampei nesse disco em várias coisas. Isso que eu ia te perguntar, esse é aquele mítico disco que a gente sempre ouve falar e que não tá na rua ainda. Que nem, mano, esse disco nem saiu ainda. E pra você ver, desde essa época eu já tava trampando com os caras. E nessa época, mano, o Blue já tinha falado pra mim, falou, não, mano, você tá no time, nova contratação, já tamo junto. Então nessa época eu já tava começando uma caminhada já, colando mais próximo dos caras do Racionais. Aí nessa época a gente criou o 5x1, tá ligado? Aí a gente criou o 5x1 e já tava no olhar do Brau, do Blue. Você já tava olhando na mira. Já tava na mira. E aí a Eliane também viu alguns shows do 5x1 e ali ela, tipo, gostou muito. O Brau já tinha meio que escolhido a gente, já tava observando. E aí foi uma questão de consequência mesmo, né? Depois de trabalhar algum tempo no 5x1, recebi um convite da Eliane de apresentar o Bug em Brasa também. E foi um momento que eu já tava planejando retomar a minha carreira solo. E já tinha muita coisa gravada. Aí acabou que a gente uniu o útil ao agradável e recebi o convite dela também pra ser artista da Bug Knife solo também e continuar trilhando esse caminho que conversa também com o 5x1. 5x1 sempre foi um grupo que a gente trabalhou o rap com muito R&B, com inserido, né, mano? Então, tipo, eu tô voltando agora a trabalhar a cena do R&B, que é uma cena que eu sou um dos pioneiros, né? Que lá atrás eu comecei essa história. E hoje eu fico muito feliz de ver que a cena tá muito, muito forte. Tem artistas como o Lucas Carlos, o Jé Santiago, entre outros manos aí que estão levando o R&B à frente. Altiniza agora, que nova contratação da Bug Night, que são pessoas que estão levando e continuando essa história aí que a gente começou lá atrás, Silveira, com outros manos. Que eu já sou um mano que vem dividindo essa história, apesar de ser mais novo, mas eu também faço parte do início, né? Sim. Você tem a sorte de ter começado muito novo, né? E aí nisso a gente chega no Melhor Lugar, que é o seu single mais recente, é isso? Isso, depois da Melhor Lugar, esse ano eu lancei mais Já teve mais? Que eu lancei a TV e a Tô Suave, e agora acabei de lançar um single que é a Por Nós Dois, que é um single que é totalmente clássico também, bem anos 80, na vibe meio Bug Night, assim. Mas a Melhor Lugar é o single que eu lancei com clipe, que o último clipe mesmo que eu trabalhei foi da Melhor Lugar. Agora a gente tá planejando outros vídeos também. Mas então vem um EP aí, ou 2 EPs, qual é essa história? Então agora vem a primeira parte desse EP, que é o In, e depois vai vir a outra parte, que é o Yang, que na verdade, tipo, o In retrata um lado que é o lado feminino, que é representado pela lua, um clima mais frio, e na verdade o Yang já é o contrário disso, é representado pelo elemento masculino, pelo sol, já é um disco que fala mais sobre competição, sobre dinheiro, e o Yang e o Yin é um disco mais espiritual, que fala de amor, que fala sobre outras coisas. Então, tipo, eu tô trazendo esses dois lados. Eu sempre trabalho com essa questão da dualidade, acho que é porque eu sou libriana. Então, essa questão da dualidade tá sempre presente nas minhas músicas, ou então nos discos, nos clipes. Sempre tem uma menção a essa ideia meio de dualidade. Queria que você contasse algumas histórias, assim, como que é produzir? Tava vendo a lista de pessoas que você produziu, e aí tem Rincon, Criolo, o Dalassan, o próprio Mano Brown agora, né? O Livinho. Sim. Eu queria que você contasse um pouco assim de cada um. Como que é trabalhar com esse pessoal que tá aí super popular agora, que cresceu muito nos últimos anos, né? Você viu esse pessoal lá quando quase ninguém ouvia ainda e você acompanhou o crescimento dessa turma. Eu queria que você falasse de como é trabalhar com cada um, assim, por exemplo, o Rincon. Vamos um a um, assim, conta umas histórias aí de trabalhar com o pessoal. Mano, o Rincon sempre foi um gênio.
A gente fez essa aí pra gastar aqui muito rápido. Uhum. E é um artista que eu já sabia que ia acontecer isso que tá acontecendo com ele. O Brasil tem essa coisa que, tipo assim, que às vezes demora para as pessoas assimilarem certos artistas e entenderem. Mas hoje o Marechal falou uma coisa que é muito interessante, que eu achei bem louca essas ideias. Que a gente demora um tempo pra achar sua raiz. Quando você acha a sua raiz, aí que você começa a florescer. E é meio que o que aconteceu com o Rincon, com o Rico também. O Rico, mano, é um artista que tem um maior orgulho de ter trabalhado, até pela questão e pela época, porque na época foi uma época onde muitos produtores dentro do rap nacional viraram as costas pra ele, pela questão dele ser um homossexual. E mano, eu trabalhava com o Rico desde muito tempo atrás, antes mesmo dele se assumir. E quando ele se assumiu, eu fui uma das pessoas que apoiei muito. E o Rico é meu amigo até hoje, a gente sempre tá junto, trocando ideia. Foi muito louco participar dessa história. E hoje eu vejo artistas, por exemplo, que nem Pablo Vittar, e eu vejo que eu faço parte dessa história também indiretamente, né? Porque sim, o Rico foi o primeiro. Foi uma porta né, aberta ali, né? Foi uma porta aberta. Então é isso que eu vejo, assim, de trabalhar com todos esses artistas. Mano Brown é um artista que me influenciou, é um líder da população negra. E tipo assim, mano, eu comecei a curtir rap por causa de Racionais, tá ligado? O primeiro rap que eu ouvi na minha vida foi porque meu primo ficava ouvindo aqui no quintal, tá ligado? Raio X do Brasil, sobrevivendo no inferno. E aqui na Zona Sul, mano, a gente respirou isso aí a vida inteira, tá ligado? Então, tipo, hoje, poder conviver com o Brau, poder estar no palco com ele às vezes no show, ou poder produzir uma música com ele, tipo, mano, não tenho nem o que falar, mano. É muito bom. E eu vejo, tipo assim, o poder que a música tem de influenciar as pessoas e de mudar coisas na sociedade, como o caso do Rico da Laçã, tá ligado? Então, tipo, é muito forte. Nos últimos tempos eu fiz uma outra coisa que ainda não saiu, mas que é uma coisa que como que eu julgo como se for do mesma forma que foi o trampo do Rico, assim, que é um dos primeiros, eu não sei se é o primeiro, mas eu acredito que sim, porque eu nunca vi no Brasil antes, mas é um rapper surdo e mudo. Conta mais. Que eu produzi nos últimos tempos, que o nome dele é Edinho, e ele traz uma música com uma mensagem muito legal, que é uma crítica social das pessoas chamarem os deficientes visuais ou auditivos, visuais não, né? Desculpa, auditivos, na verdade, de mudinho, né? Então ele faz essa crítica na música, e é muito louco, porque o processo da música foi feito totalmente inverso. O James Banto, que é um cantor que até canta com Rincon Sapiência e tal, acompanhei ele no ao vivo, ele interpretou a voz, só que a gente compôs toda a música se baseando na linguagem de sinais, entendeu? Entendi. Nossa, eu preciso ouvir isso, porque eu não tô conseguindo imaginar. Mano, e a experiência foi muito louca, porque a Érica, que era a menina que tava traduzindo, fazendo a linguagem pra gente e conversando com ele, ela falou pra mim, eles conseguem sentir as vibrações dos graves. Uhum. Então eu comecei a produzir a música o tempo todo, eu parti de alguns elementos tocando violão, teclado e tal, só que quando eu coloquei o grave, foi um momento muito emocionante, que até várias pessoas dentro do estúdio começaram a chorar, que eu comecei a fazer a batida no grave, e ele começou a sentir a batida e dançar, como se ele estivesse rimando ali, como se ele estivesse ele estava rimando na linguagem de sinais, só que exatamente sincronizado com a música, e isso emocionou todo mundo, assim. E aí, cara, tipo... mostra uma força, né? Exatamente. E aí, tipo, até ele falou pra mim, ele falou, você achou uma forma de fazer com que as pessoas que não escutam sintam a música, porque eu tô conseguindo sentir os elementos que você tá criando. Ele falou, foi a primeira vez que eu entendi como uma música é feita, mano. Porque depois que eu entendi as frequências que as pessoas que não conseguem ouvir, elas sentem, porque existe essa questão. A música, ela é o som, né, ele é uma energia acústica. Então existem frequências que a gente não é capaz de ouvir, mas uma vibração, né? Que a gente pode sentir, entendeu? Exato. Como frequências muito graves. Então, tipo, acabou de abrir um outro leque de um novo segmento que com certeza ele é o primeiro, mas que vão surgir outros rappers também. Caramba. Dentro desse segmento. Eu vou me limitar aqui ao ambiente cultural, mas a gente sabe que o político também tá bem com esse clima. Como que tá as conversas, assim, do pessoal que produz música, assim? Você tá sentindo algum otimismo? Ou o pessoal tá cabisbaixo? Como que tá? Porque você contando essas histórias tão legais de abrir porta, de dar oportunidade, acho que mostra que a luta continua, né? A luta tá firme aí. Mano, a luta continua, mas assim, sinceramente falando, é um momento muito delicado. Tipo, na rádio, no Bug in Brasa, a gente tenta trocar muita ideia. Apesar de ter algumas limitações, eu tento falar nas minhas redes,
Na rádio a gente não pode falar abertamente sobre política, sobre fazer, tipo, tentar influenciar as pessoas pra votar em alguém. Mas a verdade é que a gente tá num momento do país onde muita coisa pode progredir, continuar progredindo, né? Se caso, agora no segundo turno, vou falar de uma forma bem aberta, se o Haddad ganhar, a gente vai poder continuar esse progresso que teve. As pessoas gostam de atacar o PT como se o PT fosse o único partido que tivesse corrupção. Quando, na verdade, entre outros partidos como o PSDB, existe muita sujeira que não vem à tona, em que as pessoas não pesquisam também e acaba ficando por debaixo dos panos. Até do próprio Bolsonaro existe muita sujeira que as pessoas não conhecem. Sem contar os absurdos que ele já falou sobre os negros, sobre os gays, sobre as mulheres, enfim. Então, eu acho que assim, é um momento onde a gente que faz música, a gente tem que se posicionar, porque a nossa liberdade de expressão que tá em jogo. A gente tá vivendo cenas que me fazem lembrar 1964, mesmo não tendo vivido essa época. Eu sou uma pessoa que gosta de história, que sempre gostou de se aprofundar. E, mano, eu sei que foi um momento muito foda, mano. E o Racionais surgiu depois nesse momento pós-ditadura, né, mano? Sim. E era um momento que existia muita opressão na periferia, mano, tá ligado? É um momento que qualquer pessoa, meu pai pode falar isso, tá ligado? Qualquer pessoa que viveu na periferia nessa época sabe que, mano, o bagulho era complicado, muito mais do que é hoje. Então a gente tá vivendo um momento que pode ser uma regressão e um retrocesso. Nesse sentido, né? Nesse sentido, entendeu? E no sentido que um momento que, mano, a periferia tá crescendo cada vez mais, já não é mais como era antigamente, no sentido da informação chegar, tá ligado? O rap tá num momento de ascensão cada vez maior, tá ligado? Então tudo isso pode voltar pra trás. Legal essa percepção, né? Porque acho que a gente tem que ter isso bem colocado, né? Tipo, uma parte de repressão continuou, né? Mesmo com o fim da ditadura, é bom ter isso em mente, né? Não acabou, porque o que acontece? A gente tem que entender da onde vem a origem das coisas. A polícia, por exemplo, a origem da polícia, a polícia surgiu pra capturar o escravo fujão. Essa é a origem da polícia. Então, tipo, o escravo fugia da senzala, mano, nasceu a polícia pra capturar aquele escravo que fugiu. Aí, o que aconteceu? Acabou a escravidão, não teve um danos morais, não teve, mano, você trabalhou tanto tempo, você vai receber, você vai ter direito a uma terra. Não, aí surgiu as favelas. Então a gente tem que entender, mano, da onde que vem a pobreza, da onde que vem a origem. A origem dessa repressão vem de lá de trás, mano. Então, e sem ser reparado, nenhum dano foi reparado. Então hoje as pessoas querem discutir cota, querem discutir um monte de coisa sem olhar pra trás, sem olhar da onde vem a origem de todos esses problemas, tá ligado? É bom ficar, é isso aí, tem que entender, né, estudar e entender a questão, porque acho que vai eliminar os preconceitos mais rapidamente, né? Exatamente. É tudo uma questão de entender a história e mudar ela, de fato. Por exemplo, uma coisa que eu percebo, as pessoas, tipo, mano, elas tratam política como se fosse um reality show, tá ligado? Tipo, mano, o mito, não sei o que, tipo, chama atenção o mais polêmico, tá ligado? Tipo, parece entretenimento, né? Acaba virando entretenimento, tá ligado? Quando, na verdade, a política é o que define as nossas vidas, tá ligado? É o que vai definir o futuro dos meus filhos, mano, por exemplo. Tipo, que, mano, eu já sou pai e, mano, eu tenho muita preocupação com o futuro dos meus filhos, mano. Sim. Tá ligado? Sendo negro num país que é racista, tipo assim, mascarado, só que agora é um momento que já não é mais mascarado. O fascismo tá mostrando sua cara, o racismo, a xenofobia, tá ligado? Machismo. A gente tá vendo cenas dessas todos os dias e, mano, um mano lá simplesmente, mano, rachou a placa da Marielle no meio e ficou por isso mesmo, tá ligado? Tipo, mano, é um momento que tá beirando uma guerra civil. O mestre de capoeira lá na Bahia foi morto por causa do voto, por causa da escolha do voto dele. Então, é um momento, mano, onde a gente tá beirando uma guerra e muitos não estão entendendo essa questão, esse posicionamento, não estão entendendo essa questão do jogo de interesse, né, mano? Tipo, por exemplo, eu só comentando aqui um bagulho. Tipo, o Bolsonaro é a favor da liberação de armas. Só que, mano, eu vi um vídeo ele na feira da Taurus, tipo, que é um fabricante de arma, já, tipo, falando sobre o lançamento. Então existe um interesse financeiro por trás disso. Mano, as pessoas pobres não vão ter acesso às armas, mano. 15 mil, 10 mil numa arma, tá ligado? Esse bagulho vai ser pros ricos. Então a gente tem que entender que a gente é o alvo nessa história, tá ligado? Acho que é importante arrumar um jeito de informar, né? Porque eu acho que tem muita gente não
que gostaria de legitimar isso e acaba legitimando por outras vias, né? Tem a pessoa, acho que tem a pessoa que é realmente, talvez, racista ou homofóbica, mas tem as pessoas que estão, tipo, legitimando sem entender, né? Muitas pessoas estão de chapéu, mano. Eu tô percebendo isso, assim, na minha rede social. Muitas pessoas com um discurso de ódio, tá ligado? Essas pessoas, elas estão cansadas também, porque é muita corrupção. O brasileiro em si tá cansado desse negócio de corrupção, de ser roubado, de estar de chapéu. Só que a gente precisa entender a forma certa de fazer as coisas. O Brasil é um país que não entende o seu poder, principalmente as chamadas minorias, que não são minorias. Tipo, por exemplo, a população negra não é minoria, a população negra é a maioria nesse país. A população pobre é a maioria. A gente tem capacidade de parar o país e de mudar uma pá de coisas, simplesmente só de saber o poder que a gente tem. Os caminhoneiros não fez isso esses dias. Parou, tá ligado? Então a gente tem que entender o meio de mudar as coisas, não simplesmente sair com o discurso de ódio, tá ligado? E não entender realmente quem é o real problema pro país, tá ligado? Legal. Que na verdade, mano, existe uma manipulação desde o começo, essa é real. Felipe, eu nem queria ter tocado tanto nesse assunto, mas acabou falando, acho que você fez uma explicação muito importante aí, acho que quem ouvir com certeza vai repensar aí o que anda pensando, provavelmente, ou se alertando, mas eu queria mudar de assunto rapidinho, porque você antes tinha tocado numa coisa que eu achei muito interessante. Você ouviu os Racionais lá no seu quintal, como você falou, e você tá falando do poder da música de transformar, de dar uma ideia. Você comentou o caso da música feita por um surdo e mudo, e assim, você também comentou de como a música dos Racionais te contou uma história que você via nas ruas ali, porque você morava na Zona Sul. Então era a sua realidade contada ali por música. Eu queria que você desse uma dimensão de como eu ouvi essa música naquela época e agora tá no palco. Você já contou aí como mexe com você, mas eu quero mais detalhes, assim, porque, tipo assim, ouvir uma música, por exemplo, sei lá, que música o Brau toca ainda no palco daquela época, assim, que você tá lá no palco e ouve ali do lado dele? Acho que tem muitas músicas, assim, que me marcam, tá ligado? Mas eu acho que uma música que eu escutei muito, que a minha geração acho que escutou muito, que é o disco que a gente escutou muito, foi o Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Acho que quando toca Nego Drama, Vida Louca, mano, as músicas que eu vejo passar um filme mesmo na cabeça, tá ligado? Desde pivete, escutando os caras e começando a produzir, vivendo vários venenos, tá ligado? Pra viver da música nesse país, que é um bagulho que é foda. Nesses muitos anos vivendo de música e trampando. E, por exemplo, eu poderia ter escolhido usar o meu talento e tocar com a banda de sertanejo e tocar numa banda pop, mas, tipo assim, eu sempre fui um cara que teve a militância muito, muito forte, e isso tem a ver com a minha influência pelo Racionais, tá ligado? Então, tipo, eu sempre gostei de trabalhar com rap por causa dessa questão que a gente tem, do que a gente tem a dizer, tá ligado? Tipo, às vezes na minha música eu tô falando mais de amor, tô falando de outras coisas, mas às vezes eu posso emprestar um acorde pra alguma pessoa que vai ter uma voz pra falar de outra coisa que eu não posso falar, tá ligado? Sim. Então, tipo, existe muito essa questão dentro da minha música, dentro do rap, e eu acho que a emoção que eu sinto quando eu tô ali com o Brau, com o Racionais, acompanhando os caras no rolê, o que eu sinto é exatamente isso, mano. Eu sinto que eu era mais um que foi resgatado pela música deles, e hoje eu tô tendo a oportunidade de ser um resgatador também através da minha música, entendeu? É isso que eu vejo. Legal. Acho que depois da fala não tem mais nem o que conversar, Felipe. Porque é sobre não escolher o caminho mais fácil mesmo, né? Sim, mano. Exatamente, mano. Ó, se eu for olhar pros moleques da minha geração, da minha quebrada, muitos da minha geração estão presos, estão passaria ainda. Muitos amigos, muitos morreram, muitos não estão aqui. Então é essa verdade que eu vejo, assim, que existe na música do Racionais e na música do RZO e na música de vários outros manos da antiga, e que de alguns grupos também da nova geração, poucos, mas alguns que tem essa ideia de resgatar mesmo e de se preocupar com a periferia, tá ligado? Que é muito importante, mano, essa mensagem, tá ligado? Essa forma que eu vejo. Tem músicas do Racionais antigas que são verdade até hoje, mano. Problemas que eles falam de lá atrás, que ainda são problemas da periferia de hoje, mano, de 2018, tá ligado? Sim. Não é simples, né? Não é simples mudar.
Não é exatamente, mano. Exatamente. E é isso, mano. Muitas coisas mudaram, muitas coisas evoluíram, mas muitas coisas ainda precisam ser olhadas, precisam ser mudadas. Felipe, queria te agradecer pelo papo, pela conversa. Acho que... Você acha que tem alguma coisa que a gente precisa conversar ainda? Algum lançamento que tá pra vir? Tem alguma coisa pra contar aí? Você já adiantou algumas coisas aí pra gente, né? Sim. Mano, só falar pras pessoas ficarem, pra todo mundo aí que acompanha meu trabalho, ou que não conhece ainda também, certo? Eu queria agradecer também os meus fãs, as pessoas que estão sempre me dando um salve, sempre me pedindo músicas também. E dia 12 vai ter um lançamento de um single novo, que é o iFood, que é um single bem louco aí também. iFood? iFood, é. iFood é uma brincadeira, mano, do trocadilho. A gente faz que normalmente o iFood tem salvado, mano. Principalmente eu que tô sempre na correria. Uhum. E aí a música fala exatamente disso. Fala de que eu vou trombar minha mina tal, e pedir um rango no iFood e curtir esse momento. É uma música que fala do cotidiano, mas de uma forma bem original. Entendi. Sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar? Você mencionou brevemente o Bug em Brasa. O pessoal pode ouvir onde o programa? Rola quando? Isso, exatamente. Ó, toda quinta-feira, na Rádio Brasil Atual, a sintonia é 98,9. Dá pra ouvir online, né? Dá pra ouvir online também, através da rede social da Bugnipe ou então da Rádio Brasil Atual. Agora a gente tá planejando pra entrar uma nova fase, agora com a transmissão ao vivo no YouTube também vai começar a rolar. Massa. Só ficar ligado. E o programa, mano, é muito, muito massa. Já é campeão de audiência da Rádio Brasil Atual, apesar da gente ter aí 49 programas. A gente vai completar um ano ainda, mas a gente já é campeão de audiência da rádio. E toda quinta-feira das 8 às 10. E... mano, da hora. Programa que rola muita música, muita informação, que nem a ideia que a gente tá trocando aqui agora. Sim. Isso rola sempre. Agora. E todo mundo vai por lá, né? O Rincon já foi, Elhão, KLJ, todo mundo já foi, né? KLJ, Lucas Carlos, Dexter, Taíde, Mano Brown vai colar agora em novembro, Ed Rock vai colar em novembro. Sérgio Vaz vai estar com a gente agora quinta-feira, vai ser programão. A gente vai estar falando sobre essas questões aí também. Tem que ouvir. Vai ser pesado, mano. E da hora, mano. Queria agradecer também, mano, Vinição. Tamo junto. Valeu, Felipe. Eu acho que eu sou seu fã antes de conhecer seu trabalho, porque realmente eu lembro de ouvir muito o EP do Rico e eu gosto muito daquelas músicas. Posso te falar isso? Gosto muito mesmo. O EP do Rico é muito... pra quem não conhece, vale a pena escutar. É um EP que a gente... fez questão de misturar muita coisa do Brasil. É um rap totalmente brasileiro. Então tem maracatu, frevo. Mano, acho que tem uns 6 tipos de ritmos brasileiros diferentes sampleados, misturados com trap, com vários tipos de rap também. Então é um disco que, sem contar as letras do Rico, os discursos, as ideias, que é tudo bem louco. Eu acho que assim, pra quem tá iniciando no rap, assim, a pessoa ainda não começou a ouvir muito rap, é um bom disco de entrada, assim, que você vai falar, ó o tanto de coisa que dá pra fazer. É um bom disco. E sabe uma coisa que foi foda? Que eu lembro que quando saiu esse disco, o Rincon falou, mano, que bagulho foda. Esse bagulho me influenciou de alguma forma. Aí passa um tempo, o que ele lança? Ponta de lança. Hitizado. Tá vendo? É isso que eu tô falando. A gente sempre tá influenciando de uma forma, ou direta ou indiretamente. Eu acho bem louco esse trampo de produtor, além de cantor, e de apresentar rádio, e de palestrar, às vezes, sobre música, sobre produção musical. Eu gosto muito dessa questão de estar nos bastidores como produtor, por causa dessa questão de, às vezes, as pessoas não saberem o que você fez, tá ligado? Sim. Na direta eu vejo as pessoas, tipo, brisando numa música que elas nem tão ligadas que tem uma mão minha. E, tipo, às vezes é um funk. Porque, mano, acontece muito disso. Às vezes os caras mandam um funk pra eu gravar um tecladinho, um pontinho. Então, tipo, às vezes tem as pessoas brisando numa música que ela nem tem noção que eu toquei alguma coisa, que eu fiz alguma coisa naquela música. Eu cheguei a te comentar, o que você produziu do Livinho? Você não falou. Mano, do Livinho, eu produzi uma faixa que tá no primeiro disco dele, oficial, que depois de fazer todos esses discos, ele lançou um disco, né? E foi a primeira faixa que ele lançou que não era funk, foi um R&B, que a faixa é Se Me Deixar. Que legal. Depois dessa faixa que ele gravou com a Ivete, aí tipo abriu várias outras portas pra ele também. Mas pra quem não conhece, vale a pena ver, é um trabalho... Tá no último disco do Livinho, no disco que ele lançou, que a faixa Se Me Deixar. É uma faixa que as pessoas gostaram bastante, mano. Muitas pessoas até falaram, pô, acho que o Livinho tinha que ficar nessa onda aí. Mas é louco, eu curto ele fazendo as duas brisas, o funk também é louco. Boa, Felipe, queria te agradecer mais uma vez, valeu pelo papo aí, cara. Bom trabalho aí, boa correria. É nóis, meu aliado. Tamo junto, só agradece. Tamo juntão. Valeu, Felipe, até mais. É nóis, Vinícius, obrigado.
Alô, hora de falar um pouquinho mais aqui no Telefonemas. E aí, gente, gostaram da entrevista com o Felipe? Bom, eu peço aí que vocês me contem sobre isso. Pode escrever lá no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou mandar e-mail no telefonemaspodcast@gmail.com. Tá tudo aí na descrição, é fácil falar com a gente, certo? Manda aí, que na próxima edição eu leio o seu recado aqui. A entrevista do Fiote rendeu alguns recados que eu quero comentar aqui. O primeiro que eu quero comentar é do Risla. O Risla, pra caso alguém não lembre, é um ilustrador. Foi entrevistado aqui no Telefonemas porque ele desenhou a capa do single da música da Copa. Aliás, vocês lembram que teve Copa do Mundo esse ano? Pois é, né? O Risla fez esse trabalho super legal, super importante, que teve um destaque mundial. Conversou com a gente aqui, virou um ouvinte do Telefonemas e compartilhou o episódio aí comentando que o papo com o Fiote foi um papo necessário e mandou todo mundo ouvir. Então, Isla, só posso agradecer você por ter mandado esse recado aí nas suas redes. Concordo com você inteiramente, o papo com o Fiote é muito necessário. Inclusive, o Fiote ainda não compartilhou a entrevista e, fica meu recado aqui nesse espaço de recados. Eu vou dar meu próprio recado, que é: Fiote, ouve aí o papo e compartilha, todo mundo quer te ouvir, tá todo mundo gostando. Outra pessoa que gostou muito da conversa que eu tive com o Fiote foi a Alessandra Brás, que escreveu lá no Face comentando: entrevista muito, vou ler aqui, entrevista muito elucidadora, e se alguém ainda tá perdido em como nós chegamos nessa situação, o Fiote explica direitinho um monte de coisas, e eu corroboro com todas as posições dele. Incrível. É isso aí. Concordo com você, Alessandra. O Fiote deu uma baita explicação do que está acontecendo e de todas as camadas do que está acontecendo, que eu acho que é o mais importante. Não é uma história com dois lados só, não, o que está acontecendo hoje no Brasil. Tem muito lado. Tem muita gente que precisa ser ouvida, entendida, compreendida e respeitada. Acima de tudo, veja só. Né? E o que mais? O que mais que eu tenho que avisar aqui? Quero indicar para vocês o podcast da Gaia Passarelli. A Gaia participou aqui de um Telefonemas tem um tempo já. Acho que na época ela já estava a fim de fazer um podcast. E agora o podcast está no ar. Ela já está na segunda edição, inclusive. Procurem aí nas redes da Gaia. O podcast, se eu não me engano, leva o nome do livro dela. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Gaia Passarelli. Cadê? Aqui, chama Mas Você Vai Sozinha? Que é o nome do livro da Gaia, né? E ela já entrevistou a Renata Simões. E na outra edição ela já entrevistou a Clarissa Wolff lá e a Renata Simões. Já tem 2 edições para você ouvir. Inclusive a Gaia foi muito gentil. Eu ajudei ela a definir algumas coisas de postagem, onde que hospedava, como põe o podcast no Spotify. A gente trocou essa ideia e a Gaia me mandou um alô aí nesse lançamento. Eu que te agradeço, Gaia. Você é nosso ouvinte. Eu sei disso, porque você sempre tá compartilhando e comentando as coisas. E eu que te agradeço. Acho que é isso aí. E por isso que eu reforço, vamos lá ouvir, porque a Gaia é ótima e o podcast tá bem legal, tá bem interessante. Certo? Acho que é só isso que eu tenho de recado por hoje, hein? Escrevam mais que eu quero falar mais. Eu nem tô acostumado a falar tanto assim, sem ter algo escrito ou sem estar entrevistando alguém. Então se ficou muito esquisito, vocês me avisem, hein? Por favor. É isso aí, gente. Esse foi o Telefonemas de hoje. Até a próxima edição. Belezinha? Abraço.